que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar esse tema à luz da palavra de Deus, não somente da psicologia cristã, mas principalmente à luz da palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. O coração aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito... Vamos ler mais uma vez, com mais força. Bota força no pulmão aí. Vamos lá, 1, 2, 3. O coração, mas com a tristeza, o espírito... Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela porção gloriosa, absoluta, eterna da tua santa e bendita palavra. Obrigada por esta noite, pela alegria que está já, Senhor, nos contaminando, a alegria do Espírito Santo. Muito obrigado pela fé que já está inserida em nossos corações. Obrigado por este ambiente tão saudável, tão maravilhoso, a comunhão dos santos, a comunhão do teu povo. Todos nós num só espírito, num só propósito, numa só direção, num só foco. Nos abençoe, remove agora toda a mente alienada, toda a mente distraída. Remove agora todo obstáculo físico, emocional, psicológico, cansaço, principalmente espiritual. Leva cativa a nossa mente até o trono da tua graça e fala-nos nesta noite, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Irmãos, quando nós falamos sobre saúde mental, muitas pessoas, na hora que a gente fala, normalmente se remete à doença, a sofrimento. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, o significado verdadeiro da saúde mental é um estado de bem-estar da alma. É a forma que você vive a sua vida, é a sua vivência. Não é a ausência de sofrimento, mas é a forma e a capacidade de viver de uma forma saudável, tendo no coração um bem-estar. É reconhecer as suas limitações, saber que você é um ser humano, considerar a sua humanidade, lidar com os estresses cotidianos do dia a dia, saber lidar com esses momentos de estresse. É trabalhar de forma produtiva, é se relacionar, os relacionamentos interpessoais são muito importantes nesse quesito da saúde mental. Então, é se relacionar de forma saudável, porque hoje existem muitos relacionamentos tóxicos que trazem uma doença muito grande para a pessoa e contribuir, né? É a capacidade de contribuir para a sua família, para a sociedade, para a igreja que você convive, para a comunidade e, acima de tudo, é sustentar escolhas conscientes. Você faz a escolha e sustenta, porque você fez uma escolha consciente, com lucidez, com clareza, dos seus atos e das consequências, com maturidade. Aliás, hoje, ter maturidade emocional, irmãos, é uma raridade. Mas quando você consegue, ou quando você encontra uma pessoa que tem maturidade, você aprende muito com essa pessoa. Porque a pessoa faz as suas escolhas de forma consciente, madura e sustenta exatamente porque são escolhas sábias. Então, quando se fala de saúde mental, nós estamos falando de um equilíbrio entre o emocional, o psicológico e o social. Nós estamos falando também de um vínculo, né, de uma unidade do corpo, da mente, do espírito e do sentido da vida. Quando nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando, irmãos, realmente de um sentido e um significado. É ter um significado na sua vida, a ter um propósito. E você enxergar a vida com lucidez, com responsabilidade afetiva. Quando você consegue fazer isso, você pode se declarar uma pessoa que tem saúde mental. Então, a saúde mental não começa num diagnóstico, mas a saúde mental começa na forma como você vive, na leitura que você faz sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, sobre o futuro e sobre si mesmo. Todo ano, nós estamos aqui ainda em fevereiro, início do ano, todo ano a gente costuma falar, todos nós, seres humanos, todos nós praticamos a mesma coisa. É tipo uma mensagem a nível inconsciente do consciente coletivo, vamos dizer assim. Todo ano a gente diz, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer aquilo que eu não consegui fazer no ano passado. E aí você começa a fazer algumas promessas para si mesmo, com referência ao ano que está nascendo, mas quando você vai chegando lá para o meio do ano, você percebe que você repete as mesmas coisas, as mesmas ações. Normalmente, a maioria das pessoas repetem as mesmas histórias todos os anos. Coloca o próximo slide aí, o slide 2.
E por que normalmente quase todos nós repetimos as mesmas histórias? Irmãos, vou trabalhar com slide, o pastor Wellington me pediu. Não é uma aula, é uma pregação, amém? Mas ele me pediu um slide para que a gente possa assimilar e aprender melhor e guardar melhor. Porque você pode estar preso numa história que ainda não terminou. Existem pessoas presas em ciclos de dores, de frustrações, de decepções. É um passado que deveria estar no passado, mas não está. A pessoa está vivendo todos os dias, diante daquele momento que ele viveu, mas não elaborou, não ultrapassou. De uma forma ou de outra, ela está presa. Então, a história está se repetindo. Porque essa história não terminou e o ciclo não fechou. Mas existe uma mensagem bíblica, uma mensagem da psicologia que diz o seguinte: quando você muda a narrativa, o cérebro muda o caminho. Tudo vai depender da forma que você focar a sua vida e da forma que você verbalizar aquilo que você está enxergando. Tudo parte da forma que a gente está fazendo a leitura, a perspectiva da situação, do passado, do presente e do futuro. Quando nós mudamos a história, quando nós mudamos a narrativa, dentro de um contexto real e verdadeiro, o caminho, o cérebro muda o caminho. Porque o cérebro não vai identificar o que é imaginário, o que é fantasia e o que é verdadeiro. Quem vai definir o que é verdadeiro, o que é real, o que é salutar, é você. É você que vai determinar. Pensando de uma forma correta, falando de uma forma correta, porque palavras são poderosas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aí vai mudar as suas emoções. No momento que você pensa de uma forma correta, você vai ter emoções que estão ligadas a esse pensamento, emoções corretas, verdadeiras, reais, e vai então ter emoções e um comportamento salutar, equilibrado dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Outro dia eu dei um exemplo de uma irmã que eu conheci, vou falar rapidinho desse exemplo. Todas as vezes que eu encontrava essa irmã, ela contava a mesma história da sua vida. No início eu achei que ela estava apenas desabafando comigo. Não, vou desabafar com a pastora, que ela é uma pessoa de confiança, eu posso me abrir com ela. Com o passar dos tempos, eu percebi que tinha alguma coisa errada com aquela irmã, porque a história é a mesma, era a mesma história, com os mesmos nomes, as mesmas vírgulas, os mesmos pontos. A irmã estava há anos presa, ela teve um divórcio que foi traumático, que deixou feridas abertas, ela não processou as feridas, e ela já estava com seus netos, já estava numa idade avançada. Os seus filhos foram criados sem o pai, mas graças a Deus foram bem criados, todos bem casados, com futuro assegurado, todos com saúde, todos na presença do Senhor. Mas aquela irmã não mudou a sua história. A história continuava de 40 anos, de 30 anos atrás. E um dia eu falei para ela: irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, muda a narrativa. Olha a sua realidade. A irmã venceu, está aqui. Faz parte do corpo de Cristo. É a igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus. O céu é o seu destino. Seus filhos estão bem. A irmã superou aquele momento traumático. Muda essa história. Olha na perspectiva correta. E aí foi um choque de realidade, aquela irmã se assustou na hora, analisou e falou: pastora, a senhora tem razão. E no momento que ela muda a narrativa, o cérebro começou a mudar o caminho. Começou agora a estabelecer, porque nós sabemos que as emoções são substâncias químicas. E são seus pensamentos que promovem as emoções. Então, uma história positiva, uma história realista, uma história baseada na perspectiva divina e da eternidade, vai produzir substâncias positivas, de fé, emoções positivas, e que vai mudar o rumo, né? Mudar o caminho do cérebro, mudando, consequentemente, o seu comportamento. Então, quando você muda a narrativa, o cérebro muda o caminho. E nós vamos falar aqui rapidinho, eu tenho um tempo curto, para falar 5 pontos com referência a essa mudança de narrativa, essa mudança de história, que vai proporcionar a cada um de nós uma saúde mental que vale a pena realmente ter, uma vida que vale a pena ser vivida. Próximo slide. O primeiro passo: a atenção não é detalhe, a atenção é direção. Por que a atenção? Quando eu falo de atenção, eu falo de foco. Aonde está seu foco? Aonde está a sua atenção? Porque nós não temos uma visão correta sobre essa questão de atenção e de foco. Aonde está o seu foco, a sua atenção, está a sua direção. Por quê? Porque, segundo a psicologia, a atenção, o foco é um sistema de comando do cérebro. É ele que vai comandar o curso da sua vida.
É aonde você está focado, aonde você está colocando a sua atenção, é que vai dar o rumo dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas escolhas, orientando assim o curso da sua vida. Então é um ciclo. Eu foco, o foco então vai liberar um pensamento, o pensamento vai liberar uma emoção, a emoção vai liberar um comportamento, e esse comportamento vai reforçar o pensamento inicial. E você fica preso num ciclo sem quebrar, e fica se realimentando desse ciclo doentio e patológico. Olha, quem não governa o seu foco, quem não governa a sua atenção, quem não governa os seus pensamentos, quem não governa onde vai repousar a sua mente, é dominado pelas emoções. As emoções vão entrar em ação e vão passar a governar a sua vida. E Jesus deixou bem claro sobre essa questão de emoção. Quem tem que nos dominar, quem tem que nos influenciar, quem tem que nos conduzir, é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A verdade, a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus ela é absoluta. O que Deus falou há 5.000 anos atrás, ele continua falando hoje e vai continuar até Jesus voltar. É nessa palavra absoluta, eterna, porque Deus é o absoluto dos absolutos. É nessa rocha, é nessa palavra que eu tenho que apoiar os meus pensamentos, que eu tenho que apoiar as minhas emoções, que eu tenho que conduzir a minha vida. E por isso que o apóstolo Paulo disse esse versículo tão importante. O apóstolo Paulo não era psicólogo, ele não conhecia a psicologia, ele não conhecia a ciência do comportamento, ele não conhecia as ferramentas que nós temos hoje nessa questão, a psicanálise, não conhecia nada disso. Mas pela inspiração e revelação do Espírito Santo, olha a orientação que o apóstolo Paulo dá para nós. Finalmente, irmão. Tudo que você pode ler comigo, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Finalmente. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Porque o Espírito Santo já queria nos mostrar, nos revelar que o cérebro, porque o cérebro fortalece aquilo que recebe atenção constante. Ele vai dar a prioridade naquilo que a sua atenção, o seu foco, está ali constantemente dando realmente prioridade. Porque o cérebro fortalece aquilo que recebe atenção constante. Então, a palavra de Deus, vamos conjecturar aqui, Paulo está dizendo, não alimente com atenção aquilo que desorganiza a sua mente. Não medite no caos, não medite na confusão. Não alimente a sua mente com aquilo que vai trazer doença para a sua alma. Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos uma área que precisamos de um milagre. Quem precisa de um milagre de Deus aí? Levanta a mão, dá glória a Deus. Olha, seu problema não é insolúvel. Deus é a resposta para o seu problema. Em Deus nós temos todas as respostas. Aquele que vive pela fé, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Ele não olha as circunstâncias imediatas. Ele faz uma avaliação, ele não foge. Ele não nega a realidade, ele não foge da realidade, ele sabe que ele está vivendo um momento difícil, mas a sua fé transcende essa situação, transcende essas barreiras e enxerga a mão de Deus. Uma mão poderosa que está agindo e se alegra nessa mão, e se alegra nesse poder. Então, ao disciplinar a sua mente, focando naquilo que é justo, focando naquilo que é respeitável, focando naquilo que é amável, que é a virtude, você está reestruturando a sua mente. Você está reestruturando o seu cérebro para que ele tenha um outro caminho. Eu vou repetir, não é fugir da realidade, não é negar a realidade. Não, mas é enxergar a luz do Evangelho, numa realidade de Deus. E aí a paz de Deus e o Deus da paz vai governar o seu coração e vai governar as suas emoções. Porque, como eu falei aqui, quem não governa a sua atenção vai permitir que as emoções governem a sua vida. E esse nunca foi o desejo de Deus. Então, precisamos disciplinar a nossa mente nos valores eternos. Não nos efêmeros, não nos passageiros, não naquilo que é casa sobre areia. Não vamos construir, não podemos construir nosso pensamento, nossa vida, a única vida que Deus nos deu. Ela tem que ser bem vivida e para isso tem que ser construída sobre a rocha. Aquilo que é eterno, aquilo que é saudável, aquilo que é equilibrado, que é a palavra de Deus. Então escolha de forma consciente onde a sua mente vai repousar.
Você é o gestor da sua vida. Você é o gestor da sua mente. Você tem capacidade de direcionar o que serve e o que não serve. Apesar, como eu falei, dos muitos estímulos, das muitas informações, da dependência tecnológica que hoje a sociedade vive, se você parar e disciplinar e começar a disciplinar a sua mente, pode ter certeza disso, que você vai ter uma diferença muito grande na sua saúde mental. Então, a pessoa que não escolhe de forma consciente onde colocar a sua atenção, onde colocar o seu foco, ela vai deixar que outros conduzam a vida dela. Ela vai ser conduzida pelos estímulos externos, pelos pensamentos automáticos disfuncionais, pelas emoções desreguladas, por uma patologia que de repente ela carrega e nem sabe, pelas emoções impulsivas, pela carne desenfreada, pelos desejos carnais desenfreados ou pela vontade de outros. E mais, irmãos, um outro hábito que outro dia eu estava falando aqui com o pessoal, que se você não governar a sua mente, você pode desenvolver um hábito muito nocivo, chamado ruminação. Ruminação, irmãos, é quando você repete e revisa, repetindo e revisando os mesmos pensamentos negativos. E não consegue dar uma saída para esses pensamentos. E não consegue dar uma solução para esses pensamentos. Qual é a diferença da preocupação salutar e da ruminação? A preocupação salutar, você pensa no problema e arruma uma saída. E consegue dar uma saída, um escape, uma solução. Você faz um plano de ação. Na ruminação, não. Você repete e revisa. Você repete e revisa, sem chegar a uma solução. A pessoa adoece nessas questões. Então, pastora, como é que eu faço para superar esse viés negativo, vamos dizer assim, com referência a essa questão? Reprogramando a sua mente. Disciplinando. O apóstolo Paulo não precisa abrir esse versículo, eu só vou ler aqui o finalzinho dele. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação de mente. Focar nas bênçãos, nas promessas. E aí o cérebro vai diminuindo a ruminação e o pensamento negativo. Você vai trocando, vai reestruturando. Claro que reestruturar o pensamento não é trocar um pensamento negativo, né? Pegar o negativo e tirar o positivo. Não, isso aí não funciona. Não é dizer assim, eu vou parar de falar que não vai dar certo e vou começar a falar só o que dá certo. Não, reestruturação, irmãos, de pensamento não é trocar um pensamento por outro, mas é identificar os seus pensamentos negativos, é entender por que você tem aquele pensamento negativo, da onde ele veio, por que ele existe. Quando é que aquele pensamento costuma aparecer? Qual é o gatilho que acontece que o pensamento vem? O que é que esse pensamento tenta evitar? Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tenta evitar? E aí, quando você identifica esses pensamentos e começa a trabalhar por que você tem a origem dele, você abre espaço para fazer uma leitura diferente da sua situação. E aí você tem a capacidade, na mente de Cristo, convertido como você é, igreja como você é, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, você tem a capacidade agora de reestruturar a sua forma de pensar na perspectiva da palavra de Deus. Tudo posto naquele que me fortalece. Aí o versículo vai fazer sentido. Entende? O versículo vai fazer sentido. Porque eu vejo pessoas repetindo tudo posso naquele que me fortalece, como fosse um papagaio. Porque ele não consegue entender o que ele está falando, ele não sente que esse versículo é para ele. Por quê? Porque a sua mente não foi reestruturada, reprogramada, como diz o apóstolo Paulo. E então, muito importante, presta atenção, uma mente renovada não reage, ela escolhe. Uma mente renovada não reage, escolhe o que vai querer pensar, o que vai querer acreditar, o que vai querer verbalizar. Dá uma ordem para a sua alma. O salmista fez isso. Ele diz, minha alma, minha psique, louva a Deus, espera nele, porque ainda o louvará. Ele deu uma ordem. Ele fez algo que hoje a ciência comprova, que quando você fala para si mesmo 3, 4 vezes, você fala para o seu próprio cérebro, para a sua própria psique, seu cérebro, a sua psique passa a acreditar no que você está falando. Então, quando nós repetimos a palavra de Deus, nós temos que repetir, crendo, vivenciando, sabendo que aquela palavra é para mim, que aquela palavra é para nós. Quem está entendendo até agora aí? Levanta a mão. Dá glória a Deus. Aleluia. Próximo slide. Segundo passo.
Emoções não mentem, elas revelam. Quando você tiver uma emoção, presta atenção nisso. As emoções não estão inventando nada. As emoções não estão mentindo, elas estão revelando o estado do seu espírito. Elas estão revelando o seu interior. É muito importante você entender isso. Por isso que nós lemos esse versículo no início. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza, com a dor do coração, o espírito se abate. Então as emoções aqui estão revelando o interior do coração de cada um de nós. Elas não inventam a realidade, elas não mentem sobre a realidade. As emoções apontam necessidades. São mensagem poderosa te dizendo, muda! Tem alguma coisa errada com você. Muda nessa área da sua vida. Elas estão apontando necessidade, elas estão apontando feridas abertas que você provavelmente tem carregado até hoje. Colocando debaixo do tapete, como a gente coloca aquela sujeirinha debaixo do tapete, achando que você pode seguir a sua vida com aquilo escondido. Irmãos, não existe crescimento. Eu já falei várias vezes aqui para o pessoal que veio no domingo pela manhã. Não existe crescimento espiritual enquanto não houver cura emocional. Você pode ter 30 anos de igreja, pode ter 40 anos de igreja. Você vai continuar menino e menina na fé, neófito na fé, se você não cuidar do seu emocional e não fechar as suas feridas. Lembrando que a vida, a verdadeira vida está em Deus e a cura está nele. Quem não tem Jesus não vive, sobrevive. Uma vida sem Jesus é uma vida completamente inútil. Jesus, ele dá a estratégia. Jesus, escuta, irmãos, Augusto Cury, eu sempre falo aqui para os irmãos, ele tem um testemunho, ele era um ateu ferrenho, eles que eram o pior dos ateus. Quando ele começou a estudar a mente dos grandes homens da história, que ele chegou na mente de Jesus, ele se converteu. Porque ele disse, ninguém propôs uma vida como Jesus. A proposta de Jesus não tem precedentes, não tem precedente. Porque mexe com a inteligência de qualquer homem na face da terra. E Augusto Cury, então, se converteu quando ele estudou, dentro da psiquiatria, a mente de Cristo. A capacidade de Jesus controlar e regular as suas emoções nos momentos mais críticos da sua vida. Jesus soube contornar, controlar, entender e identificar. Não houve, para Augusto Cury, não houve uma pessoa de maior equilíbrio, de maior saúde mental do que Jesus. Porque ser traído como ele foi traído, ser esquecido como ele foi esquecido e morrer da forma que esqueceu, que ele morreu, irmãos, isso foi cruel. Mas Jesus teve um equilíbrio emocional muito grande. E nós aprendemos então com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, que as emoções elas não mentem, elas revelam o nosso coração. Emoções são sinais do sistema nervoso, sim, mas são sinais também do nosso estado, do coração, da mente. Emoções são resposta biológica, neurológica, sim, mas também revelam o que está, a ferida que ainda está perto de nós. A necessidade de mudança são mensagens para que você desperte. São mensagens do corpo, te mandando mensagem, te mandando um recado, dizendo o seguinte, atenção, existe algo errado, você precisa mudar, identifique, faça mudança, desperte. Escuta, use o seu cérebro como um aliado. Use o seu cérebro em favor da sua própria vida, curando a sua alma e disciplinando a sua mente a realmente se apoiar em tudo o que é respeitável. Próximo slide. Por isso nós colocamos aqui, emoções não inventam a realidade, mas apontam necessidades, feridas, limites ou valores que precisam ser. Portanto, quando você sentir principalmente uma emoção que a gente chama de emoção negativa, o que você tem que fazer? Vou dar a dica aqui, vamos lá. Primeira coisa, pare, respire, nomeie a emoção, identifique e dê nome a ela. Qual é a emoção? E pergunte o que isso veio me ensinar. O que essa tristeza, o que essa angústia, o que essa aflição veio me ensinar? E declare, essa emoção me informa, mas ela não me governa. Quem nos governa? A palavra. Quem nos governa? A verdade absoluta de Deus. Quem nos governa? O Espírito Santo. Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu fiz uma escolha consciente e vivo sobre essa escolha. O morrer é lucro, o viver é Cristo. E ponto final.
Então, quando a emoção vier, fala, que ela quer me informar? Essa tristeza, essa aflição, essa preocupação, essa angústia que eu estou sentindo, ela está me informando sobre o quê? Nós estamos falando das coisas emocionais, porque tem a tristeza a nível espiritual. Então, primeiro você faz uma oração. Toda tristeza que vem das trevas está repreendido em nome de Jesus. A tristeza não acabou, porque se for espiritual, vai cair por terra em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto a psicanálise cria apenas na dimensão, infelizmente, eles perdem por isso. Na dimensão emocional, nós, o povo de Deus. Quem é povo de Deus? Levanta a mão aí. Bem alto, dá glória a Deus. Nós cremos na dimensão espiritual. E somos bem-aventurados por isso. Porque temos uma visão plena sobre a vida. Uma visão plena sobre o mundo espiritual. Um mundo que não enxergamos com essa carne. Porque estamos presos no tempo e na dimensão. Mas enxergamos com os olhos do Espírito, com os olhos da fé. Que há um mundo paralelo. Onde há um príncipe das trevas que governa. Que é o arqui-inimigo de Deus. E é o arqui-inimigo da igreja. Há tristeza, sim, que vem do inimigo? Claro que vem, para nos abater, para nos frear. Arreda-te, Satanás! E todo espírito de tristeza, caia por terra em nome de Jesus. É assim que o crente faz. Oh, glória! Mas a tristeza pode ser emocional? Sim. Pode ser de uma ferida aberta? Sim. Uma mensagem que o seu corpo está emitindo para você reagir? Sim. E a pergunta que você faz, o que isso veio me ensinar? Essa emoção? É muito importante falar, ela trouxe uma informação, mas ela não me governa. Ouviu tristeza? Ouviu angústia? Ouviu aflição? Eu dou uma ordem, saia da minha vida em nome de Jesus. Quem manda aqui é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu destino. Ele é o Senhor das minhas emoções. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Irmãos, é muito importante que você, então, não ignore as suas emoções. Quem ignora as suas emoções vive refém delas. Porque as emoções não reconhecidas, eu não vou reconhecer, eu vou esconder, vou guardar lá debaixo. Não, as emoções não reconhecidas não vão desaparecer. Elas vão continuar agindo de forma inconsciente, controlando a sua forma de pensar. Irmãos, é como se fosse uma bactéria que vai infectar a forma de você pensar, a forma de você falar e a forma de você se comportar. Por isso que você tem que estar atento a essa questão. Então, não reconhecer as emoções, irmãos, não vão fazer elas desaparecerem ou sumirem. Pelo contrário, elas vão agir de forma inconsciente, controlando toda a sua vida e o rumo da sua vida. É importante você entender isso. O cérebro, irmãos, é muito importante você saber disso. O cérebro, ele aprende pela repetição. A repetição vai criar hábito. O hábito vai criar padrões comportamentais que vão criar suas crenças. Por isso que é importante você, quando repetir, para você criar um hábito e aprender, porque o cérebro aprende através da repetição, é importante você receber o que é salutar, o que é realista, o de hoje e de agora, na realidade de Deus, na visão de Deus. Próximo slide. Terceiro. Você pode ler comigo o terceiro aí? Vamos lá. De novo. Palavras treinam o cérebro para a vida ou para o... Aí leia o provérbio. A morte e a vida estão no poder da... Palavras são poderosas. Nós sabemos disso. Deus criou todas as coisas, o universo e tudo que existe pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas pelo mesmo poder. As palavras que você diz, as palavras que você ouve, as palavras que você repete vão moldar aqui os seus hábitos. Vão criar hábitos, que vão criar padrões, que vão criar crença. É importante você entender isso. Padrões mentais. Ou vão fortalecer os caminhos neurais da coragem, da esperança, ou vão fortalecer os caminhos do medo, do pânico. Vai adoecer você do desânimo. Porque o cérebro, como eu falei, aprende pela repetição. O que se repete, próximo slide aí, rapidinho. O que se repete em palavras se torna crença no cérebro. Então você precisa eliminar da sua vida toda a frase de autossabotagem, como essa daqui, eu não consigo. Você vai trocar, eu não consigo por estou aprendendo. Falhou, estou aprendendo. Errou, estou aprendendo. Não deu certo, estou aprendendo.
Tropecei, não tem importância. Eu estou aprendendo. Olha o que você repete para si mesmo, porque palavras são poderosas. As nossas palavras são poderosas. Jesus falou sobre isso, que haveria poder nas nossas palavras. Claro que não é o mesmo poder de Deus, Criador, mas elas têm um efeito na nossa vida, sim ou não? Um efeito negativo ou um efeito positivo? Como eu acabei de falar, palavras têm no cérebro para a vida ou para o medo. É uma decisão sua. O que você vai escolher? Você vai escolher a vida ou a morte? Você vai escolher a vida ou o medo? Porque quando você escolhe as palavras certas, se as palavras certas foram escolhidas por você, parte do seu cérebro, irmãos, presta atenção, e do seu espírito são despertados e acionados. E aí você pode realmente criar uma fé maior, uma coragem maior, e a sua vida, com certeza, terá uma qualidade única, uma qualidade de vida que você não vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Próximo. 4. Medo e fé seguem a mesma lógica neural. É importante você entender isso. Identifique o que você evita por medo. O medo tem um poder, uma capacidade de paralisar as nossas vidas. Quando Jesus deu aqueles talentos, deu 5 para um, 3 para o outro, ou 1 para o outro. O 5 lá multiplicou, o 3 multiplicou. Quando chegou naquele que tinha, por que você... Ele enterrou o talento. Ele falou, por que você enterrou o talento? Ele disse assim, tive medo. Olha a fala, olha o discurso. Tive medo e enterrei. Medo do quê? Do fracasso? Medo de tentar e não dar certo? Medo de tentar e não ser feliz? O medo nos paralisa e é exatamente isso que o diabo quer, meus irmãos. Mas olha o que a Bíblia fala, olha o antídoto. Olha aqui a palavra de Deus, olha o remédio de Deus. Pois Deus não tem nos dado o espírito de covardia, de medo. Mas Ele tem nos dado o espírito de poder, de coragem, de amor e de moderação, de equilíbrio. Escuta, Deus está trabalhando em teu favor. O maior aliado da sua vida, olha aqui para mim, o maior aliado da sua vida é Deus. Porque Ele não te enviou um espírito de medo. Ele não te enviou um espírito de pânico, de fracasso. Não, Ele soprou sobre nós um espírito de poder, de coragem, de determinação. Ele é o seu maior aliado. Deus está do seu lado, meu irmão. Agora, você tem que aprender que ambos, tanto a fé quanto o medo, seguem os mesmos mecanismos do cérebro. Quais são? Quais são as mesmas lógicas neural? Atenção, foco. Primeiro, atenção. Qual é o seu foco? Qual é a sua atenção? Depois, repetição de pensamento. E depois, fortalecimento dos circuitos neurais através dos hábitos, dos padrões e das crenças. O medo vai treinar o seu cérebro para esperar ameaça. Você vai ver ameaça em tudo. Você vai enxergar perigo em tudo. Porque ele vai treinar pelos mesmos caminhos, dependendo do seu foco, da repetição dos seus pensamentos. Ele vai treinar o seu cérebro para esperar ameaça. E a fé em Cristo Jesus. Escuta, não é fé na fé. É fé em Jesus. É fé na palavra. Vai treinar o seu cérebro para esperar o quê? Sentido, cuidado, futuro. Assim como o cérebro aprende com a repetição também modifica o seu cérebro. Traz uma transformação. Quando você lê a palavra, quando você repete a palavra, quando você crê na palavra, quando você reestrutura, uma reestruturação cognitiva, agora numa reprogramação do seu cérebro, nos pensamentos de Deus, nos pensamentos não somente positivo, porque, irmãos, fé não é pensamento positivo. A fé tem pensamento positivo, mas fé é a certeza e absoluta daquilo que eu não vejo, que eu não enxergo, mas eu sei que está a caminho. Mas eu sei que Deus fará. Senhor, aquele homem, aquela mulher que vive pela fé, diz o seguinte, Senhor, eu estou numa realidade, a minha realidade é cruel, é difícil, é uma guerra. É uma guerra, parece que não tem fim. Porque uma guerra muito prolongada causa um cansaço na alma. E você vai declarar isso. Mas você vai dizer assim, mas eu creio que a tua mão está agindo. E a qualquer momento o milagre vai acontecer. Isso é viver com Deus. Isso é reprogramar. Então, irmãos, uma coisa muito importante que você precisa entender. Dê um pequeno passo consciente em direção à fé. Porque o cérebro vai se modificar pela repetição.
Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, vai criar novas, como eu falei aqui, caminhos neurais, que são os neurônios que têm a capacidade de fazer a comunicação, de trazer um cérebro, não dá para explicar direito, um cérebro salutar. Então, quando eu falo de coragem, eu não estou falando de pessoas que não sentem medo. Coragem é quando você não permite o medo decidir. Quando você não permite o medo escolher. O medo não vai escolher por mim. Quem vai escolher por mim é uma mente consciente em Cristo Jesus. É mediante aquilo que Deus falou sobre mim. Aquilo que Deus falou sobre o meu futuro. Aquilo que eu estou vivendo. O passado. Irmãos, o que Deus te curou? De onde você veio? Quando eu cheguei na igreja aos 19 anos, eu estava com um buraco existencial na minha alma. Uma crise existencial. Eu tinha perdido o meu pai. E ficou um buraco dentro de mim. Porque o meu pai era a base. Eu ainda não era uma pessoa convertida, eu era religiosa. E eu cheguei na igreja com uma lacuna emocional. E Deus preencheu essa lacuna. Deu sentido da minha vida, deu propósito da minha vida, deu direção. Eu tinha apenas 19 anos, mas eu encontrei em Deus tudo o que eu precisava, todas as respostas. Hoje, com a vida equilibrada, em condições de ajudar outro, com uma mente saudável, eu lembro o quê? O que eu lembro? De um passado curado, de um passado restaurado. Deus supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma das minhas necessidades. Mas nos 19 anos, tanto eu quanto meu esposo, desde os 19 anos, crendo na palavra, crendo no Senhor, confiando, vivendo pela fé, acreditando e tendo a coragem de não deixar os medos escolherem por nós. Quem escolhe é o Espírito Santo. É Ele que escolhe. Eu fiz essa decisão. Eu tomei essa escolha. Aos 19 anos eu disse, Senhor, governa a minha vida. Eu não serei governada pelos meus traumas. Eu tinha apenas 19 anos. Eu não serei governada pelas minhas feridas que ainda estão abertas, pelas dores que eu carrego. Quem vai governar aqui é a tua palavra. Porque eu vou ler a tua palavra e meditar nela dia e noite. Me converti na Igreja Nova Vida, uma igreja saudável, onde pastores me ensinaram, onde a minha discipuladora me acompanhou, o meu crescimento. E Deus curou o meu passado. Deus restaurou a minha alma. Por isso que hoje eu estou em condições de fazer o que eu faço. Então, quando eu falo, irmão, sobre coragem, é não deixar e permitir que o medo escolha, que o medo decida sobre o seu futuro, sobre o seu amanhã. O que devo, o que eu não devo fazer, não. Quem vai dominar, quem vai aconselhar, quem vai nos conduzir é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. E a igreja é terapêutica. Não existe uma instituição no planeta Terra mais libertadora do que a igreja. A salvação é individual, mas o propósito é coletivo. É no coletivo da igreja que eu descubro o que Deus quer para mim. Foi na igreja que eu conheci o meu esposo, foi na igreja que eu conheci o propósito da minha vida, foi na igreja que eu conheci a minha vocação, os dons que eu tenho, os talentos, as minhas limitações, as barreiras que eu precisava superar. Foi na igreja que eu tive relacionamentos interpessoais com os irmãos, na fraternidade, no amor genuíno, e que me ensinou, aperfeiçoou o meu caráter em Cristo Jesus, aperfeiçoou os valores inegociáveis. Foi na igreja. Foi na igreja que me permitiu construir uma família saudável, equilibrada e viver um casamento de mais de 40 anos. Na rocha. Foi a palavra. Não foi a psicologia. Ela ajuda, mas ela tem limitações e muitas limitações. Foi a palavra que sustentou a minha vida. E foi nessa escolha de não permitir que o medo me conduzisse, que os pânicos, que os traumas, que as feridas, o que os outros pensam sobre mim. Foi a palavra, foi o Espírito, foi Deus, através de uma igreja saudável, me orientando e me conduzindo. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Próximo, para a gente terminar. Amém. Glória a Deus. Eu só vou ler o que eu falei já para vocês. Ambos operam pelos mesmos mecanismos do cérebro. O medo treina o cérebro a esperar a ameaça. A fé treina o cérebro a escolher, a esperar sentido, cuidado e futuro. Dê um pequeno passo consciente, porque o crente é um ser lúcido. Está entendendo? Ele não está anestesiado pela culpa do pecado. Porque o ser humano que tem uma culpa mal resolvida,
Ele anestesia essa culpa devastadora dos erros que ele cometeu, através das drogas, das dependências tecnológicas, de uma tela de 24 horas, de bebidas, de sexo desenfreado, de loucuras dessa vida. O crente não vive na prática do pecado, ele é liberto pelo sangue de Jesus. A cruz nos libertou. A cruz nos libertou. Então o crente é o ser mais lúcido que existe no planeta, porque ele não enxerga apenas a vida na ótica verdadeira de um Deus que criou os céus e a terra. Mas ele enxerga também com uma mente liberta, saudável. E ele enxerga o que o mundo não enxerga, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Estão em treva. É cego dirigindo cego. É doente dirigindo doente. O crente é saudável. O crente tem capacidade de não só conduzir a sua vida na palavra, mas conduzir o seu irmão e a sua família que está do lado. Próximo, para a gente terminar. E o último. Relações curam ou adoecem o sistema nervoso. Olha o que a Bíblia fala. Salmo 1. Leia aí enquanto eu tomo uma aguinha. Vamos lá. Bem-aventurado. Feliz. Bem-aventurado. Feliz. O mundo está atrás de felicidade. Corre atrás de felicidade. Por isso que entram num beco sem saída. E a Bíblia está nos oferecendo um caminho aqui de forma clara. Feliz. O homem que não senta, não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta, quer dizer, pecadores todos nós somos, né? Mas nós somos pecadores lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, que conselho eterno, profundo, verdadeiro, libertador e terapêutico, sem precedentes, como eu acabei de falar aqui. Porque as interações humanas, irmãos, nós temos que aprender isso. Talvez você já saiba, vamos apenas celebrar. Elas regulam ou desregulam o seu corpo e a sua mente. Vínculos seguros, relacionamentos familiares seguros, de amizade, de igreja, seguro, vão acalmar o seu sistema nervoso. Relações tóxicas, doentias, vão manter seu cérebro em alerta. Você sempre estará em alerta, com insônia, com dificuldade de respirar, com crise de ansiedade, porque conexões seguras regulam as emoções. Então é importante você, próximo slide aí, reavalie seus vínculos. Aproxime de quem promove paz e não confusão. Não aceite conselho de gente ferida, machucada, que não elaborou e não quer elaborar suas feridas, está presa no passado. São pessoas cheias de mágoas, são pessoas cheias de rancor, de amargura, de ódio. Não aceite conselho dessas pessoas, porque o conselho vai ser mediante a sua dor. O conselho vai ser mediante as suas frustrações. Quando ela aconselhar, ela vai aconselhar de uma forma negativa. Sai da igreja, abandona o casamento, abandona o seu marido, faz isso. Por quê? Porque ela vai aconselhar. O seu conselho, as suas ideias, a sua mente vai ser a partir da sua ferida aberta. Pessoas feridas ferem. Você precisa ajudar essa pessoa e não dar ouvido a elas. Por isso, reavalie seus vínculos. Aproxime de que a pessoa está ferida, só sabe murmurar, só sabe reclamar. A pessoa é um poço de mensagens negativas e não quer mudar. Então se afaste. Se aproxime de quem traz paz e não confusão. Leia para mim essa última frase aí. Vamos lá. O que destrói a saúde do coração não pode ser chamado de vontade de... É falta de sabedoria. É falta de consciência, de discernimento. Permanecer em ambientes ou relações que te machucam, que te adoecem, desgastam, adoece você, não é sinal de espiritualidade. É sinal de falta de consciência, de cuidado, de discernimento. Você escuta, vou contar um caso que eu contei rapidinho lá em Itaguaí. A irmã foi no cabeleireiro, sentou na cadeira lá da cabeleireira, da irmã lá, não sei se era a irmã. E a mulher começou a jogar todo o seu veneno para fora, toda a sua dor, toda a sua linguagem das suas feridas abertas, das suas frustrações, porque não conseguiu elaborar seus traumas, jogou o trauma em cima da outra. Não conseguiu elaborar as suas frustrações, jogou em cima da outra. E falou, e criticou, e murmurou. Quando aquela irmã saiu daquela cadeira, ela já saiu com a cabeça toda virada.
Ela já estava doente na alma. Ela já estava com uma mente completamente distorcida pela realidade. E aquela irmã teve um declínio, porque a outra adoeceu a sua alma. E ela deu ouvido. Então, nós temos que reavaliar, que muitas vezes não é espiritualidade, é falta de discernimento. É falta de sabedoria e é cuidado consigo mesmo. Então, aqui, ó, o que destrói a saúde do coração não pode ser chamado de vontade de Deus. É falta de discernimento e cuidado com a sua própria vida. Então, meus irmãos queridos, vocês que estão aqui, presta atenção. Próximo slide e último. Uma mente alinhada à verdade de Deus torna-se um território fértil para a vontade de Deus florescer. A mente tem que estar alinhada. Quem é crente aqui? Quem é convertido? Quem crê em Jesus? Quem crê em Deus? Então você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha e viver por essa escolha. Alinhar a sua mente com a palavra, não com os padrões deste mundo, não com a teologia, a cultura furada, doentia, desproporcional, maligna, carnal, de um mundo que está na escuridão. O crente, eu considero o cristão a pessoa mais sábia do mundo, porque ele faz a escolha de seguir alguém que está na luz. Quem está na luz está enxergando com clareza, com lucidez, com uma consciência plena. Então, decida, tome a decisão, irmão, de prestar atenção de uma forma consciente, de uma forma lúcida, sabendo que Deus está no controle da tua vida e que o seu destino é o céu. Aqui a sua vida já está segurada, apoiada. Você tem uma rede de apoio, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a igreja. E lá, depois do túmulo, vida além do túmulo, você está mais segurado ainda, porque o céu está nos esperando. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Coloca a mão.